Olá a todos e a todas. Quero cumprimentar cada uma que hoje tem a tarefa de fazer o debate, de realizar a reflexão acerca dos eixos temáticos deste ciclo conferencial, cujo tema central é assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar desigualdades e para garantir proteção social. Meu nome é Luziele Tapajós, eu sou professora e pesquisadora na área das políticas públicas, em especial a área de seguridade social e, neste âmbito, a política de assistência social. Sou uma mulher parda, de cabelos grisalhos, uso óculos de grau com o aro vermelho. Neste momento, uso uma blusa de lã preta com um pequeno lenço em detalhes pretos e brancos. Atrás de mim, um armário branco com alguns livros e caixas. Nós estamos vivendo, neste momento, um ciclo conferencial muito especial, porque além de nós não podermos estar numa sala como nós sempre fizemos, sentindo o calor, né, humano, sentindo toda aquela vida, né, vigorosa do controle social, por nós criarmos novas estratégias, nós não podemos deixar que a qualidade do nosso debate ela seja menor do que sempre tem sido, né? É um debate que reposiciona, evidentemente, o presente com novas certezas e o futuro com novas esperanças. E aí, neste início do nosso debate, eu quero fazer a ressalva que quando a gente fala esperança, assim como Paulo Freire, nós não estamos falando do verbo esperançar na perspectiva ou no significado de esperar, mas de agir, né? Agir na direção dos objetivos que nós temos confirmados, no caso, pela política de assistência social. Os eixos relacionados ao tema central das conferências de assistência social de 2021, eles foram pensados, né, foram definidos, né, em direto diálogo com o segundo Plano Decenal de Assistência Social, que abarca o período de 2016 a 2026, cujo lema é assistência social acessível a todos. E não só esses eixos fazem o diálogo com o plano decenal, mas também fazem o diálogo com o plano municipal de cada município. Quero lembrar vocês que em 2015, cada município brasileiro elegeu 15 prioridades para o plano decenal do município, 15 prioridades para o plano decenal do Estado e 15 prioridades para o plano decenal da União. Hoje, portanto, nós vamos fazer o debate, trazer essas referências para as reflexões, as análises relacionadas ao eixo 1 e ao eixo 2. Vamos lá? O eixo 1 tem como tema a proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais e o enfrentamento das desigualdades. Esta é uma oportunidade singular, única, de revigorar e muito a ideia de conceber a assistência social como direito, como condição de cidadania. É o momento de debater o fortalecimento da construção e da consolidação de uma geração de direitos muito especiais, direitos muito únicos, que são os direitos socioassistenciais. Por isso mesmo, se nós pudéssemos fazer referência a uma das ideias principais trazidas para o debate neste eixo, é justamente a reafirmação, a defesa da política, da assistência social como direito de cidadania. A ementa do eixo 1, portanto, ela vai trazer alguns elementos, alguns componentes que precisam estar presentes no nosso debate. Por exemplo, faço algumas
alguns destaques, que iniciando pela questão da Seguridade Social, né? Seguridade Social e política não contributiva. Olhar para a assistência social dentro deste campo, né? E não fora dele, né? A Seguridade Social brasileira, né, que tem como base as políticas de previdência, saúde e assistência social, é de fato uma forma, né, de o Estado brasileiro se posicionar diante das demandas sociais da sua população. Então, é como se o Estado, a partir da seguridade, afirmasse que nenhum cidadão brasileiro, nenhuma cidadã brasileira, né, deixará de ter atendida a sua demanda por nenhuma dessas três políticas: pela política não contributiva, que é a assistência social, pela política da saúde e pela política da previdência, que é uma política de teor, de natureza contributiva, né? Você precisa contribuir para depois ter acesso aos direitos. Um outro destaque que eu faço nessa ementa é justamente a questão da afirmação dos direitos socioassistenciais como instrumento para o enfrentamento das desigualdades. Eu quero lembrar vocês que os direitos socioassistenciais, eles foram pensados, né, a partir de 2005, na conferência de 2005, na quinta conferência, onde se decidiu por um decálogo, né, de direitos relacionados à assistência social. Então, quando a gente fala direitos socioassistenciais, a gente está falando de 10 direitos, né, que estão no âmbito desta política pública. Um outro destaque que a gente pode fazer aqui nesta ementa é justamente a questão da equidade, como fundamento ético e político necessário ao aprimoramento da universalização dos direitos socioassistenciais. Ora, aqui nós estamos falando de uma equidade que não é sinônimo de igualdade, né? Esta equidade, ela está baseada numa perspectiva de discriminação positiva, ou seja, um tratamento diferenciado, né, para que todos possam usufruir igualmente dos direitos. Essa perspectiva, ela acaba por fundamentar e nortear as seguranças sociais. Essa é uma das mais importantes sequências para esse debate, não é? Equidade, por exemplo, que é absolutamente diferente de seletividade, né? Então, nós temos que ter um pouco essa atenção, porque a equidade, ela adapta, na verdade, a regra, não é? Para um determinado caso específico. Então, nós precisamos ter esse olhar muito, muito especial com relação a essa questão. Um outro destaque que me parece importante fazer quando nós falamos da ementa do eixo 1 é justamente a questão da justiça social. Quando a gente menciona, né, na ementa, defesa e garantia dos direitos socioassistenciais como recurso estratégico para assegurar a proteção social não contributiva e a promoção da equidade, a equidade nesta dimensão, e a justiça social. Aqui, a justiça social ganha efetivamente uma enorme importância, né? uma importante dimensão, não é? Porque ela está relacionada à democracia, porque é uma justiça social fundamentada no reconhecimento de direitos, né? Na efetivação do Estado democrático de direitos, no Estado social de direitos. Então, é muito importante lembrar que o eixo 1 traz como base para o seu debate igualdade e equidade, justiça social, que se constituem valores essenciais
para a construção das políticas sociais que são voltadas exatamente para, para o acesso, para o usufruto, né, dos usuários a serviços, a benefícios, né, desta política de assistência social. Então, a emenda do eixo 1, ela traz alguns componentes que nós precisamos ficar bastante atentos. No que se refere ao debate, as questões norteadoras do eixo 1, elas vão todas na direção de dar essas respostas. Que estratégias e mecanismos devem ser adotados para fortalecer a defesa e a garantia de direitos socioassistenciais? Como que nós podemos dar visibilidade ao papel da assistência social na redução das desigualdades? Tanto para o acesso e usufruto de direitos, como nós dizíamos há pouco, como para a resolutividade das demandas dos nossos usuários e usuárias e, sobretudo, para a emancipação social dos usuários. E aí, uma outra questão que aparece para o debate é justamente a integração, né, das políticas que são a base da Seguridade Social brasileira: saúde, assistência e previdência. E como essa efetivação dessa integração ou esta não integração vai afetar diretamente a garantia de direitos da população brasileira, né? Uma questão norteadora que também merece destaque no debate do eixo 1 é justamente os impactos das reformas, né, já acontecidas no Brasil, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, como que isso tem reverberação, né, tem eco no campo de ofertas e no campo de demandas na área da assistência social. E aí agora a gente está justamente tratando, né, de uma outra reforma que está em curso, que está em debate, através de uma PEC, a PEC 32, que é a reforma administrativa, que é mais um risco, né, que é mais um grande impacto, se essa PEC efetivamente se instalar como emenda constitucional, para os nossos serviços, né? Certamente é uma reforma que vai atingir diretamente os serviços públicos. O eixo 1, portanto, traz esse debate, né, que precisa ser relacionado, nunca esqueçam disso, ao Plano Municipal de Assistência Social do município e às prioridades relacionadas ao segundo plano decenal de assistência social, com a atenção às prioridades dos 3 entes federados, né? União, estados e municípios. Quanto aos desafios relacionados ao eixo 1, nós temos aqui alguns dos desafios que foram listados e com os quais nós temos que dialogar, justamente porque aqui está uma lista, né, de tarefas, né, que nós precisamos olhar para o plano decenal e olhar para o plano municipal e tomar as melhores decisões na direção de enfrentar esses desafios, por exemplo, como garantir acesso à assistência social, né, para enfrentar a desigualdade, para promover a equidade, né, considerando, por exemplo, grupos de maior vulnerabilidade, os novos usuários, inclusive, né, com as suas novas vulnerabilidades, fomentar uma atuação intersetorial entre as políticas de seguridade e entre estas e as políticas de educação, trabalho e emprego. Um outro desafio muito bem colocado é justamente aquele que se refere ao benefício de prestação continuada, o BPC, e todos os riscos que esse benefício vem sofrendo, né? Por exemplo, assegurar a vinculação do benefício ao salário mínimo, que é um debate
de quase 20 projetos de lei no Congresso Nacional, né? E que está na mira de tiro mesmo, na mira de quem não quer efetivar um Estado social de direito. E com relação ao BPC, ainda, nós temos como desafio universalizar o acesso ao BPC, alcançando, inclusive, a população que não tem segurança nenhuma de renda, considerando a Lei Brasileira de Inclusão. E aí eu quero chamar a atenção de vocês de uma lei que já está sancionada pelo presidente da República, que, sob o argumento de garantir o acesso, não é? Efetivamente, o que acontece é uma lei cujo teor, né, dificulta o acesso das pessoas que precisam ter o acesso ao BPC, né, de uma forma absolutamente perigosa. Né? Então, precisa ser do conhecimento de vocês o teor da Lei 14.716, agora de 2021, né, que transforma, por exemplo, toda a questão da perícia, da avaliação social, enfim, com algumas circunstâncias que vão deixar muitos usuários de fora dessa possibilidade de acesso, né? E um destaque aí também nos desafios, no quadro de desafios, é nunca desvincular a nossa ação, a nossa oferta de benefícios eventuais da lógica de direitos, né? Não é um ato mecânico de provisão, né? Qualquer benefício que os equipamentos, enfim, entidades fornecem no âmbito da política de assistência social, né? Todos esses benefícios devem efetivamente estar vinculados à linguagem dos direitos, porque são direitos, né? E também no caso do eixo 1, no campo do eixo 1, algumas ameaças que a gente precisa ter atenção e também fazer o debate para preparar as melhores propostas. Por exemplo, o desgaste do sistema de seguridade social brasileiro, previdência, saúde e assistência. Por incrível que pareça, não só pela questão da emenda constitucional 95, mas também pela compreensão, não é? Pela própria compreensão do que significa a seguridade social para é, para todos os brasileiros e brasileiras, quando o que está em tela é exatamente o contrário, né? Um Estado que é mais omisso e vai muito mais na direção de minar a ideia da Seguridade Social brasileira. Os riscos ao BPC, como nós acabamos de falar, mais um retrocesso no campo de direitos sociais, formas e critérios excludentes, que vão na contramão do Estatuto do Idoso, na contramão da Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, com novos critérios, por exemplo, a teleavaliação, uma lei que altera o modelo da avaliação biopsicossocial, com possibilidades apenas da avaliação biomédica, por exemplo, não é? Sobre as deficiências nas funções e estruturas do corpo, sem considerar os aspectos sociais da deficiência e por aí afora. Então, é muito importante que a gente se atente a isso. Alterações no Bolsa Família, aquilo que vem sendo chamado como novo cadastro único, que é, de fato, um risco iminente que a gente está correndo, numa direção de perder esse instrumento de gestão tão importante, né, tão vital para o reconhecimento da população que tem demandas sociais ao Estado brasileiro. O benefício eventual na lógica do direito, senão a gente perde isso como algo específico, né, da política, e a reforma administrativa em curso. Esses seriam os principais, digamos assim, as principais, digamos assim, referências, né, ao debate que precisa ser realizado com o tema do eixo 1.
O eixo 2 ele vai trazer um tema absolutamente relevante quando o que está em jogo é a efetivação de direitos socioassistenciais, é a garantia da proteção social. A temática do eixo 2 é justamente financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Esta é a oportunidade que a conferência tem de fazer o debate sobre a gestão compartilhada de compromissos, uma regra máxima do SUAS, sobre a corresponsabilidade dos entes federados, cuja efetivação impacta nas possibilidades da política assegurar ou não assegurar, né, direitos socioassistenciais. É muito importante que a gente se dedique, neste momento, a avaliar, a analisar, né, não só a perspectiva do investimento, do financiamento municipal, mas, sobretudo, a ótica do cofinanciamento, da corresponsabilidade. Se nós pudermos é, é, tentar definir, não é, a importância deste eixo numa afirmação, nós podemos, sem nenhuma dúvida, não é, dizer que política pública não existe sem orçamento, que política pública, a política de assistência social, não existe sem a garantia da corresponsabilidade, sem a regularidade do cofinanciamento, sem a gestão e o planejamento das ofertas. Lembrando, como eu já disse outras vezes, que a assistência social ela não é a responsabilidade de um ente federado só. Ela é uma política que se desenvolve a partir da corresponsabilidade dos três entes federados e a partir, evidentemente, do cofinanciamento, né, onde os três entes federados investem, né, possuem orçamento, né, real diante das demandas reais dos usuários. A ementa do eixo 2 traz alguns componentes que são centrais nesse debate sobre o orçamento e o financiamento. O primeiro item já indica a necessidade de debater o aprimoramento e a garantia do financiamento da política de assistência para assegurar a efetivação dos compromissos e corresponsabilidades dos entes, ou seja, quando o item indica que é necessário aprimorar e garantir financiamento, indica que isso é necessário na perspectiva da corresponsabilidade dos entes. Como a gente já vem falando, não é? O SUAS ele não é de responsabilidade de um ente, mas dos três entes federados, e assim deve ser considerado, né? Não é possível no Brasil que um ente federado, hoje o município, né, tenha em si quase toda a responsabilidade pela sustentabilidade do sistema, né? Essa equação ela altera também como os debates apontam, né? No início do SUAS, o governo federal investiu muito, não é, na construção, na ampliação, na consolidação de equipamentos e de serviços, e essa equação é absolutamente alterada agora, né? Então, é muito importante que essa ideia seja efetivamente renovada, né? Logo depois desse item, a ementa indica a necessidade de debater o fortalecimento dos espaços de pactuação. Isso porque é justamente nesses espaços de pactuação que essas decisões sobre financiamento, sobre orçamento e sobre outras regras do sistema, né, no país e no Estado, são tomados, são pactuados, né? Então, é muitíssimo importante que a gente fortaleça a Comissão Intergestores Bipartite, a Comissão Intergestores Tripartite, que o município, por exemplo, tenha acesso, né, a essas decisões e coloque o seu posicionamento na perspectiva justamente dessa corresponsabilidade. Outro item muito importante nessa ementa é justamente a percepção da diversidade na capacidade de gestão e financiamento dos entes. Essa diversidade é preciso ser observada, né, justamente porque, em
nível de Brasil, existem estados e municípios com diferentes capacidades de gestão e de financiamento, né, para a garantia desse direito. A gente tem alguns exemplos no Brasil de estados que conseguem cumprir o seu papel, né, como gestor estadual, investindo em cofinanciamento, investindo em assessoria técnica, e estados que efetivamente não têm essa condição, não investem nessa condição. E aí, logo depois desse item, a ementa indica a centralidade dos instrumentos de gestão do SUAS, a vigilância socioassistencial e outros, como elementos estratégicos para o planejamento das ofertas, para o acesso aos serviços e para a garantia de direitos. Né? Então, nós precisamos entender, né, que o SUAS, que a assistência social, não é uma política que pode se desenvolver sem planejamento, né, sem dados, sem informação que se transformam em conhecimento, né, para que gestores, para que coordenadores, enfim, para que trabalhadores possam, para que o controle social possa efetivamente decidir na perspectiva da garantia de direitos. A gente não pode, em momento nenhum, né, pensar que a assistência social pode ser feita sem essa tecnicalidade, né, que é apoiada pelos instrumentos de gestão. Né? Política pública é uma política que se faz com instrumentos de gestão pública, né? Para que a gente possa ter a condição de monitorar, a condição de avaliar resultados, impactos, e etc. E, finalmente, a ementa do eixo 2, ela aponta para a convergência entre cofinanciamento e custos das ofertas, considerando os compromissos compartilhados. Esse item da ementa traz à tona um debate muitíssimo importante entre a convergência ou a ausência de convergência entre o cofinanciamento e o custo das ofertas, que não são iguais, não é? Nos diferentes municípios, nas diferentes regiões e nos diferentes estados. Esse é um debate que é muito necessário fazer aqui em Santa Catarina, tendo em vista exatamente as diferentes demandas que podem existir entre municípios e regiões. O debate do eixo 2, as questões norteadoras que são colocadas para o eixo 2, elas também acompanham, né, essa ementa, elas dão vazão àquilo que a ementa coloca como item, né, como componente para o debate, e demanda a análise sobre os desafios cotidianos que cada município enfrenta em relação ao cumprimento das legislações, das normas sobre financiamento e orçamento, e como esses desafios impactam na garantia de direitos aos usuários. E, evidentemente, o que se pode fazer para superar esses desafios, né? Um debate que está bastante destacado, né, no eixo 2, é justamente considerando o plano municipal do seu município, considerando o segundo plano decenal, né, de 2016 a 2026, no que se refere a orçamento e financiamento, quais as estratégias que poderiam contribuir para assegurar serviços e benefícios. Lembra que a gente falou agorinha mesmo de planejamento, de informação, de produção de conhecimento? Será que realmente nós conhecemos o nosso território, nós conseguimos planejar tendo em vista a nossa condição de gestão, a nossa condição de investimento na política? Nós temos informações do território para fazer as melhores escolhas, para que os gestores consigam, e o controle social,
tomarem as melhores decisões nesse sentido e, evidentemente, nessa mesma linha, em que medida, não é, os diagnósticos e planejamentos que são elaborados e que podem ser elaborados pela vigilância socioassistencial podem contribuir para a identificação das demandas, para a organização das ofertas e os respectivos custos para cada serviço e para cada equipamento, né? Essa questão relacionada ao custo de serviço, de cada serviço, ela é muito importante. Chegou no momento que nós não podemos sair dessa conferência sem propor, né, novas perspectivas neste sentido, né? Como que a gente, enquanto política pública, pode continuar, por exemplo, praticando, né, os mesmos valores, no caso do governo federal aos municípios, de alguns anos atrás, né, quando a gente sabe que a realidade está completamente alterada. Então, é importante que a gente compreenda que quando a gente tem o real entendimento sobre o custo de cada serviço, sobre o custo de cada equipamento, a gente consegue planejar melhor. E a vigilância é central nesse debate. Qual é a importância que o município atribui à vigilância socioassistencial? Esse é um debate muito importante de fazer. Um outro debate colocado, uma outra questão norteadora colocada para o eixo 2, para o debate do eixo 2, é justamente o padrão de cofinanciamento do SUAS e a questão da adequação, né, desse padrão aos custos que efetivamente são definidos, são reais para cada serviço da proteção social básica ou da proteção social especial, né? Que são efetivamente demandados, né, para cada necessidade local, regional, considerando as diferentes singularidades. Como eu disse a vocês, o debate sobre os custos de serviços e equipamentos inclui uma complexidade muito grande de análise, né? Mas nós certamente precisamos enfrentar, olhar para essa necessidade numa perspectiva de aprimorar mesmo a gestão do sistema. Os desafios referentes ao eixo 2 guardam coerência com a ementa e com as questões norteadoras e colocam situações às quais nós devemos nos aproximar, conhecer, aprofundar, para justamente poder enfrentar e superar, né? Então, trata-se de alguns itens que foi possível destacar aqui, tendo por base todo esse debate que o eixo 2 promove, né? Então, aprimorar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa do SUAS, definir parâmetros para a participação dos entes no cofinanciamento do SUAS, e aí isso significa um passo adiante com relação a isso, porque nós sabemos que tem entes federados, né, que não cumprem mesmo o seu papel, sobretudo no cofinanciamento do sistema, né? Nós temos aqui um exemplo em Santa Catarina, a interlocução, gestão e articulação quanto às normativas constitucionais referentes ao percentual mínimo destinado à assistência social dentro da Seguridade. Esta é uma demanda antiga, uma deliberação, uma proposta que vem quase em todas as conferências e continua uma luta muito, digamos, atual, né? Numa direção de pensar uma normativa constitucional que defina um parâmetro, um percentual específico para a política de assistência social. Outro desafio é a revisão das normativas do SUAS, de modo a considerar na regulação do SUAS as diversidades e as especificidades de públicos e de territórios,
na perspectiva da garantia dos direitos, né? Considerando que nós não somos, né, não temos uma uniformidade da realidade brasileira e muito menos das realidades regionais. Então, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar com muito conhecimento, né, com muita produção de conhecimento dos nossos territórios, das nossas demandas, das nossas ofertas, né, para que a gente possa dar passos nessa direção. E assegurar que as receitas da política de assistência social e suas despesas com pessoal não sejam computadas para fins dos limites estabelecidos pela lei da responsabilidade fiscal. Essa também é uma situação, né, um desafio que tem aparecido nas conferências como algo que nós precisamos, de fato, resolver, né, para que a área da assistência social tenha melhor condição de se desenvolver como política pública. Algumas ameaças ao SUAS, que são muito específicas ao temário do eixo 2, podem ser assim verificadas. O desfinanciamento, que não é um desfinanciamento qualquer, é um desfinanciamento progressivo, e ele é progressivo justamente por conta da Emenda Constitucional 95, né, que promove um déficit progressivo de recursos federais. Para que vocês tenham uma ideia, em 2017, né, logo depois da promulgação desta emenda, o déficit foi de 21%, quase 28%. Em 2018, quase 38%. 2019, 30%. 2020, 35%. E atenção que 2021, o nosso déficit já está em quase 60%. Isso é algo muito assustador, né? E efetivamente é uma ameaça ao sistema que a gente precisa olhar, conhecer, né? Para justamente ir na direção de alguma resolução, né? Com isso, com esse desfinanciamento progressivo aqui, ele significa, de fato, uma ruptura do pacto federativo, que acontece quando o ente não cumpre o seu papel, né? Aqui em Santa Catarina, nós teríamos muito a conversar sobre isso, né? Como o ente estadual está cumprindo o seu papel, né? Como efetivamente o Estado de Santa Catarina, o governo do Estado de Santa Catarina, cumpre o seu papel, né, na consolidação do sistema, não só na direção do cofinanciamento, na segurança de um cofinanciamento regular, mas da participação mesmo. A gente está falando aqui de regionalização de serviços, a gente está falando de assessoria técnica e outros itens que são comuns ao papel do Estado, né? Eu deixo aí para que vocês possam fazer também esse debate. Uma outra ameaça e também uma constatação da realidade é o aumento da fome e da pobreza. Foi o prévio desmonte das políticas sociais e o atraso na adoção de providências uma das causas desse aumento da fome e da pobreza. O número de pessoas em extrema pobreza no Brasil hoje é quase 4 vezes maior do que no mesmo período de 2020. O Brasil ele já voltou ao mapa da fome e nós vivemos numa situação muito séria, muito grave de insegurança alimentar e nutricional, justamente pelas poucas condições que nós temos hoje, sobretudo nossa população usuária, não é? De ter acesso à alimentação saudável. Uma outra ameaça que a gente vê é a demanda reprimida do Bolsa Família, que é quase de 2 milhões de famílias. Uma outra ameaça ao sistema, ou seja, uma outra forma de ilustrar esse SUAS que está sob ameaça, é justamente quando a gente sabe que hoje houve uma diminuição de per capita, se a gente pensar na lógica do per capita, né, dos repasses federais
aos municípios, né? Uma diminuição per capita em torno de 50% em 2021 com relação a 2019. Equivale a dizer que em 2019 nós tínhamos um per capita e agora nós temos apenas 50% desse per capita no que se refere ao repasse dos recursos federais aos municípios brasileiros, né? Então, são ameaças bastante sérias que precisam ser pensadas no debate dessa conferência. Também eu quero dar algumas outras informações com relação ao eixo 2, a questão do orçamento de financiamento, a interrupção do auxílio emergencial no fim de 2020, a retomada em 2021 com valores menores, mesmo diante de uma crise social grande, o fim dos recursos extraordinários para assistência social em 2020, o orçamento previsto para 2021 é apenas de 1 bilhão de reais para serviços, o que significa apenas um quarto do valor de 2020. Eu vou repetir, o que significa apenas um quarto do valor de 2020. Os recursos para a proteção de pessoas em situação de rua, para o enfrentamento do trabalho infantil, reduziram drasticamente. Esse cenário de desfinanciamento permanece em 2021. Do mesmo modo que em 2020, houve redução significativa, já que o orçamento aprovado ficou em apenas 1 bilhão, com o déficit, como eu já tinha dito, que agora já começa a ultrapassar 60%. E a Operação Calote, né? Mais de 2 bilhões de reais relativos a exercícios anteriores não foram repassados e não são reconhecidos como dívida pelo governo federal aos municípios, aos estados e Distrito Federal, mesmo que esses tenham cumprido os seus compromissos, sobretudo os municípios, mesmo que esses municípios tenham cumprido os seus compromissos. Então, significa aí um calote de mais de 2 bilhões de reais relativo a exercícios anteriores, não reconhecidos e simplesmente ignorados hoje pelo governo federal. A situação do financiamento e orçamento da assistência social, que é o debate do eixo 2, é uma situação bastante acentuada. Tá? Então, nós precisamos, de fato, tentar fazer o melhor debate, né, pensando não só no município, mas no Estado e na União.